Estamos recebendo hoje aqui a mestra em odontologia, a doutora Luciana Saraiva. Estamos falando sobre o medo de dentista. Inclusive, ela já deu dicas ótimas aqui para que você enfrente um tratamento e fuja do seu medo de dentista. Isso é tão comum, né? Tantas pessoas. E eu gostaria de começar perguntando para a senhora o seguinte: o especialista, o dentista, ele tem condições de identificar numa consulta problemas de saúde que vão além da saúde bucal? Por exemplo, um diabetes, um pré-diabetes, uma doença crônica. O especialista tem condições de verificar isso, olhando para a boca do paciente? Sim, Patrícia. Hoje nós sabemos que a saúde bucal ela está intimamente ligada à saúde sistêmica de um indivíduo como um todo. Existem algumas doenças sistêmicas que apresentam manifestações orais. Da mesma forma que um problema bucal pode levar a um comprometimento maior da saúde sistêmica. Por exemplo, um paciente que apresenta uma simples inflamação gengival, uma gengivite. Os mediadores químicos dessa gengivite, as citocinas, as bactérias, elas podem serem aspiradas, irem direto para o trato respiratório e aí acabar gerando um problema, uma infecção respiratória. Da mesma forma que essa bactéria ela pode cair na corrente sanguínea e ser levada para outros órgãos, gerando uma endocardite bacteriana ou até um abscesso cerebral. Então, hoje é de extrema importância os pacientes manterem uma saúde bucal adequada, pensando também na saúde geral. Quando a gente fala em tabagismo, né, muita gente relaciona o tabaco, o cigarro ao câncer de pulmão. Agora, pouco se fala do câncer de boca. E o cigarro também pode causar câncer de boca. Eu gostaria de saber da senhora quais são os principais sintomas, como é que ele começa a se manifestar. E o dentista tem condições de analisar essa questão também? Sim, com certeza. Hoje no Brasil, o câncer bucal é o quinto de incidência no sexo masculino e o sétimo no sexo feminino, sendo que metade dessa população é diagnosticada tardiamente e a maioria, infelizmente, vai a óbito. É importantíssimo alguns cuidados com o intuito de evitar a evolução desse câncer de boca, porque uma vez que ele é diagnosticado precocemente, a grande parte desses pacientes teriam uma sobrevida muito grande. Nós temos alguns cuidados, por exemplo, evitar o fumo, evitar a ingestão de álcool, consultar o dentista periodicamente, eliminar todos os agentes traumatizantes na cavidade bucal, como dentes tortos, dentes quebrados, próteses que machucam continuamente a boca no mesmo lugar. Além de um fator importantíssimo, que é muito pouco divulgado ainda atualmente, que é o autoexame do paciente. Esse autoexame ele deve ser feito da seguinte forma: pelo menos a cada 15 dias, o paciente ele deve procurar um espelho numa região clara e avaliar a cor, a estrutura da língua, da gengiva, dos dentes, do céu da boca. Qualquer mancha de qualquer cor, branca, negra, mista, ou qualquer inchaço, qualquer lesão, qualquer úlcera, mesmo que pareça uma afta, ele deve procurar um cirurgião dentista para que a gente possa realizar um diagnóstico precoce. Além das manchas, existem outros sintomas como dor em determinadas regiões. Essas manchas podem vir acompanhadas de dor ou não? É assim, Patrícia, a dor no câncer bucal, ela já faz parte de um período de evolução grande desse câncer. Quando existe dor, o câncer já está muito evoluído. Normalmente, o câncer bucal ele surge como uma pequena úlcera que não dói, só que ela tem dificuldade de cicatrizar. Quando começa a doer, significa que esse câncer já está muito evoluído. A afta é o que, doutora?
A afta, existem alguns fatores que levam à afta, como, por exemplo, um trauma. A boca, a flora bucal, ela tem bactérias. Quando ocorre um trauma, normalmente forma-se essa feridinha, e aí leva um período de, em média, 7 dias para cicatrizar. Alguns fungos, como a Candida albicans, também pode levar ao aparecimento de afta, mas a afta, ela já se apresenta com dor desde o início. Extremamente dolorosa, Extremamente dolorosa. Então, é bem fácil de diagnosticar e de perceber a diferença entre um câncer bucal e uma afta. Pois não, desculpa, uma coisa muito importante também é informar as pessoas que a junção do fumo e do álcool aumenta em 100 vezes a possibilidade de um indivíduo desenvolver um câncer bucal. Olha, nós temos ainda mais perguntas de internautas da Jovem Pan Online para a doutora Luciana Saraiva. Vamos ver. Essa coisa mesmo da quantidade de dentistas que se formam e a qualificação. Se existe alguma prova pós, como existe na OAB, existe a pessoa tem que ter a OAB, tem que fazer a prova. Se no curso, também na odontologia, existe essa pré-qualificação antes da pessoa começar a exercer a profissão. Pois é, como é que está o rigor nesse sentido com os nossos profissionais? Bom, Patrícia, hoje em dia o Conselho Regional de Odontologia, ele fiscaliza de uma forma muito organizada a atuação dos dentistas no Brasil. Não existe nenhuma prova como a OAB, mas hoje em dia existe uma fiscalização sim grande. Eu creio que seja muito raro ainda o atendimento por profissionais não especializados, que não têm uma formação específica. O Conselho, a própria vigilância sanitária, ela nos fiscaliza de uma forma muito prudente. Agora, a situação do Brasil em relação a tratamentos odontológicos ainda é uma situação dramática, né? As pessoas ainda não têm condições de procurar um dentista, até porque a maioria dos tratamentos é bem caro e as pessoas não têm acesso. Como é que a senhora vê isso? Sim, eu vejo isso ainda como uma grande tristeza. Realmente o Brasil ainda é um país de banguelas, né? É um país onde o bom tratamento odontológico é para poucos. Eu acredito que a educação seja um dos fatores mais determinantes no esclarecimento quanto à necessidade de tratamento, quanto à necessidade da prevenção em si. Nós já melhoramos bastante, mas é um país muito grande e que ainda apresenta grandes deficiências nesse setor. As pessoas ainda não escovam os dentes, assim, questão básica, né, do dia a dia. E isso falta um pouco de educação na escola também. A escola incentivar crianças, escolas públicas especialmente, desde sempre a escovação depois das refeições? Sim. Como eu lhe disse, eu acho que a educação, a informação é o início de tudo. Hoje já existem alguns programas, inclusive programas do governo, onde as escolas públicas elas recebem orientações quanto à higiene bucal, quanto aos cuidados, quanto à necessidade de manter uma boa higienização, de manter uma boa saúde. Porém, tem crianças ainda num nível de pobreza muito grande, onde ele não tem acesso à escova, não tem acesso ao creme dental e muito menos a um cirurgião dentista. Bom, nós chegamos ao fim do nosso programa. A senhora quer deixar um site, um e-mail para que as pessoas entrem em contato? Sim. O nosso site é www.clinicasaraiva.com.br. O meu e-mail é luciana@clinicasaraiva.com.br. Se quiser deixar o telefone também pode. Deixar o telefone? O telefone da nossa clínica é 011 4411 6464 e 011 4411
2880. Doutora Luciana Saraiva, mestre em odontologia, fez treinamento na New York University, tirou dúvidas da gente hoje, esclareceu vários assuntos. Muito obrigada pela presença, uma boa semana. Obrigada, Patrícia, boa semana. Você, obrigada pelo carinho, pela audiência mais uma vez. Continue conosco aqui na Jovem